Bom dia, queridos, graça e paz. Aos poucos, como eu disse na semana passada, a igreja vai também retomando a sua vida normal, hoje já com muito mais irmãos e irmãs. Isso alegra o nosso coração por ver que estamos voltando a um certo nível de controle sobre a pandemia. Há muito o que fazer ainda e caminhar e orar para que não venha uma quarta onda, porque quando geralmente a sociedade baixa as guardas, o Covid prospera novamente. Mas oramos a Deus que isso não venha a acontecer. Nós estamos nesta série chamada Cheios do Espírito, olhando para a vida de Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E hoje nós vamos olhar para a vida de Barnabé e ver uma característica forte que ele teve na igreja primitiva, que deve ser também uma característica da nossa igreja, ou uma característica de nós como cristãos cheios do Espírito. O tema hoje é submissão espiritual. E o texto que nós vamos ler está em Atos 11, no capítulo 11, versículo 22 e 23. É um texto que nós já lemos aqui na abertura da nossa série. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Aqui nós vemos que Barnabé foi submisso à escolha da igreja de Jerusalém, que dentre todo o colégio apostólico enviou exatamente Barnabé para atender aos cristãos que estavam se convertendo lá na cidade de Antioquia. Aqui em Atos 11, no versículo 29, poucos versículos após esse, depois de Barnabé já estar 1 ano em Antioquia e também ter ido buscar Paulo lá em Tarso para trabalhar com ele em Antioquia, novamente a igreja teve um outro tipo de necessidade, agora a igreja da Judéia, onde os pobres, os irmãos estavam passando necessidade. Então de lá da Antioquia, a igreja se reúne e escolhe 2 homens para levar ofertas aos pobres da Judéia. E quem foi escolhido? Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, um homem confiável. Barnabé foi escolhido para levar oferta aos cristãos pobres da Judéia. Se você pular e for para o capítulo 13, no versículo 3, depois de orar e de jejuar, a igreja então escolhe 2 homens, que ela julgava ser cheio do Espírito Santo e de fé, e os envia à primeira viagem missionária. Barnabé foi escolhido e tendo por assistente um homem chamado Paulo de Tarso. Barnabé foi o chefe da primeira missão missionária da igreja, tendo Paulo como seu assistente. Então a igreja ora, a igreja jejua e ela envia Barnabé, e Barnabé vai em submissão à igreja. No capítulo 15, lá em Antioquia ainda, houve uma divergência doutrinária a respeito da circuncisão. Barnabé, Paulo eram contra a circuncisão. E os cristãos judeus lá de Antioquia achavam que os homens ainda se convertendo a Jesus, os pagãos, os romanos, os gregos, deveriam ser circuncidados. E aí houve uma discussão entre eles e novamente a liderança da igreja de Antioquia escolhe
2 homens para representá-la no concílio de Jerusalém. Primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15. E quem foi escolhido? Barnabé, juntamente com Paulo. E ele foi lá e discutiu, Paulo também falou, Pedro também falou, Tiago também falou. E a igreja então, naquele concílio, naquele presbitério, ela decide que não mais era necessário a circuncisão, porque Cristo agora era o nosso Senhor, era o Senhor, e a circuncisão não era mais da carne, mas do coração através do batismo. E Barnabé foi e cumpriu o mandato da igreja. Queridos, sendo Barnabé um dos grandes líderes da igreja no livro de Atos, porém é notório que apesar de ter essa autoridade, esse destaque, Barnabé foi um líder submisso à igreja. Portanto, nós entendemos que ser um cristão cheio do Espírito Santo é ser submisso a Deus e às autoridades que Deus colocou sobre nós, sobre a nossa vida. Em todas as missões ou designações ou atribuições que a igreja conferiu a Barnabé, ele foi obediente. De pregador a diácono, quando ele leva as ofertas aos pobres de Jerusalém. De mestre, como o livro de Atos revela que ele era, a um missionário enviado. Ele cumpriu fielmente a sua missão, com fidelidade, sendo submisso a todas as tomadas de decisões da igreja primitiva. Queridos, Deus é Espírito. Deus não se materializa. Eu não pego Deus. Eu não vejo Deus. Como que eu posso obedecer a quem eu não vejo, quem eu não pego? Quem não está na minha frente ou ao meu lado? Em primeiro lugar, nós temos a sua palavra. Sua palavra está em nossas mãos. Ela foi revelada. Ela foi escrita, hoje ela é impressa, ela chegou até nós. Eu visualizo, eu leio, eu estudo. Segundo lugar, Deus, Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja, com pessoas de carne e osso. Portanto, Deus estabeleceu a igreja sobre nós, como uma mãe que cuida de uma criança. A igreja existe. A igreja é visível, a igreja é física, a igreja tem uma organização, ela tem pessoas preparadas, escolhidas, capacitadas por Deus. Então, queridos, nesta manhã eu tenho a difícil tarefa de falar sobre esse tema, submissão espiritual. E antes de mais nada, eu quero deixar você com um coraçãozinho muito tranquilo, porque não está acontecendo absolutamente nada na nossa igreja. Não está acontecendo nada, não tem nenhum irmão revoltado, não tem um levante, não tem um grupo dividindo a igreja, nada disso. Simplesmente esse tema está dentro de uma série que juntamente com a equipe pastoral nós elaboramos já há um bom tempo atrás. E todas as pregações desse mês já estão definidas. Então não está acontecendo nada, faz parte do tema do mês. Então amanhã ninguém precisa ligar para mim e falar: pastor, o que está acontecendo? Por que o senhor trouxe uma palavra dessa? Não precisa, tá? Nós vivemos numa cultura que exalta a autonomia. Se você olha para os filmes de Hollywood, o livre-arbítrio, a autonomia, aquele homem e a mulher que se faz, que tem liberdade, isso é exaltado nos filmes, é exaltado na nossa cultura, a autonomia, e ela inunda as empresas, as famílias, a igreja e basicamente todos os relacionamentos interpessoais. E qual é a ideia de autonomia? Para falar sobre submissão, nós precisamos entender
porque nós vivemos numa sociedade que busca o ser humano ser autônomo. Qual é a ideia de autonomia? Eu sou a lei, eu faço as minhas leis, ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal. Isso significa autonomia. Portanto, falar sobre submissão na pós-modernidade é um desafio. Quem é pai, quem é professor, quem é um gestor, entende o que eu estou dizendo. No contexto da escola, no contexto da família, no contexto da empresa. As empresas hoje têm um turnover, uma rotatividade muito grande na faixa dos 20, 30 anos, dos jovens, que nasceram nessa cultura da autonomia. Eles fazem o que eles fizeram o que quiseram dentro dos seus lares, mandaram nos seus pais, exigem dos seus pais, e aí vão para o campo de trabalho e eles acham que também vão fazer isso na empresa. Então, no primeiro confronto com o chefe, nós temos aqui alguns irmãos que têm trazido essa questão para nós, da dificuldade que estão tendo com jovens, de se submeterem a ordens, a horários, a tarefas. E na escola não é diferente. E o cúmulo dessa autonomia foi visto na semana passada. Não sei se você acompanhou, saiu na televisão, saiu na internet. A Escócia, diga-se de passagem, um país presbiteriano. A Escócia não é católica, ela é presbiteriana. Promulgou uma lei na qual permite crianças a partir de 4 anos, lá na escola, a partir de 4 anos, se elas quiserem ser meninos, podem ser meninos, se quiserem ser meninas, podem ser meninas. Crianças de ambos os sexos podem escolher o que eles quiserem ser. E poderão inclusive adotar um nome diferente do seu, independente da vontade dos pais. Autonomia, liberdade. Do ponto de vista da sociedade e do mundo, a ideia de autonomia parece ser um avanço, parece ser bom, parece ser uma virtude, afinal está prezando a liberdade individual de cada ser humano. Mas do ponto de vista cristão, isto é pecado. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos dependentes dEle e dependentes uns dos outros. Eu citei no Dia dos Pais uma frase do Freud, que ele diz: todo ser humano tem um desejo intrínseco, lá na sua natureza interior, de estar sob uma autoridade, seja de qual ordem ela for. A ciência psicológica, psicanalística, diz que o ser humano, na sua essência, tem essa necessidade de estar debaixo de algum tipo de autoridade. Nós temos essa necessidade, porque Deus nos fez assim. Agora, o pecado foi exatamente a tentativa do ser humano não viver debaixo dessa autoridade, de buscar uma vida independente, de buscar uma vida sem Deus, de buscar uma vida com autonomia. Eu tenho dito aqui que uma das maiores evidências da conversão de uma pessoa é que ela perde o seu topete, a sua altivez, o seu pescoço ereto, o seu peito estufado. Eu sou mais eu. Quando este ser humano arrogante, orgulhoso, ele se converte, ele se submete a um Senhor chamado Jesus Cristo. Ele sai de cena, ele deixa que Jesus sente no trono do seu coração, da sua vida. Por isso Paulo disse: mas longe de mim esteja a gloriar-me,
senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então eu posso afirmar com toda a convicção que submissão é um tema altamente espiritual. Aliás, quem é submisso demonstra muita maturidade espiritual, se revelando alguém cheio do Espírito. E a palavra de Deus nos traz uma lista de autoridades a quem devemos respeito e submissão. Primeiramente a Deus, né? Primeiro mandamento, não se prostrar perante outros deuses, mas só a mim. Segundo lugar, aos nossos pais. Em terceiro lugar, as autoridades, os magistrados, as autoridades do governo, do Estado. E a Bíblia fala também aos nossos líderes espirituais, os quais Deus colocou para velar, para cuidar de nossas almas. O ato da profissão de fé, o ato do batismo, por exemplo, é um ato que você não é coagido a fazer isso. É um ato livre da sua vontade, da vontade de cada um, né? Impulsionada por uma decisão pessoal, racional e uma decisão espiritual. Nós fomos tocados pelo Espírito Santo e assim nós desejamos, de dentro para fora, professar a nossa fé, receber o batismo como sinal visível de uma graça invisível, e nós declaramos através desse ato público a nossa total obediência ao Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo. E essa obediência a Cristo, ela será ensinada, ela será auxiliada, ela será fortalecida, ela será controlada também pelo seu corpo, a sua família, que é a igreja. Por isso nós prometemos também obediência àqueles os quais Deus estabeleceu como autoridade espiritual sobre nós. E a família de Deus segue o mesmo princípio da família sanguínea. Há uma ordem, há uma hierarquia, há uma autoridade para o nosso bem. Jesus nos deixou alguns princípios de autoridade. Quando ele curou o leproso, ele disse ao leproso: vá e se apresente ao sacerdote para que ele te declare puro. Jesus fez o milagre, mas o milagre precisava ser referendado pela autoridade pública constituída, no caso, a autoridade religiosa, o sacerdote. Quando Jesus institui e estabelece a igreja, em suas últimas palavras de despedida em Mateus 28, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras? Ele disse assim: eu recebi a autoridade de meu Pai, e agora eu estou comissionando vocês com a minha autoridade para ir e pregar e ensinar, curar. Ele transfere a autoridade aos seus discípulos, à igreja. Da mesma maneira, Marcos, no final, no capítulo 16, Jesus diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder, será dada a autoridade de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas.
Se pegarem cobras ou se beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Queridos, a autoridade de Jesus foi delegada à igreja e conferida aos líderes da igreja para pregar e curar com ousadia. Segundo lugar, para defendê-los das investidas de Satanás. Em terceiro lugar, para dirimir os escândalos na igreja. Quando acontece falhas e escândalo na igreja, Jesus dá instruções precisas de como a igreja deve agir. Jesus diz lá em Mateus 18, chame a pessoa que pecou, converse com ela, quem sabe ela se arrepende. Se você chamar essa pessoa, não se arrepender, não se consertar, não pedir perdão, chame uma testemunha, vá em 2 pessoas, converse novamente com ela. Se ela se manter ainda com o coração duro, então traga essa pessoa perante a igreja, e se ela se recusar a ouvir a igreja, aí não tem mais jeito. Considera como um publicano, como um gentil, porque ela tem um coração impenitente, então pode expulsá-la da igreja. Em Atos, temos alguns relatos sobre a autoridade espiritual dos líderes da igreja. O primeiro relato dessa autoridade nós vimos em Pedro e João, que com a autoridade que Jesus deu antes de subir, eles curam um aleijado na porta do templo, e eles são inquiridos por isso, e as autoridades o proíbem de pregar, e eles com ousadia, eles dizem, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Apanharam, foram presos. Segundo relato ainda com Pedro, no episódio com Ananias e Safira, ele mente aos apóstolos sobre a quantia, o valor da propriedade que venderam e do dinheiro que depositaram aos pés da igreja, aos pés dos apóstolos. Então no versículo, ali no início de Atos, se não me engano, capítulo 5, Pedro diz assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Ele mentiu aos apóstolos, ele mentiu à igreja, mas Pedro está dizendo, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O terceiro e o quarto relato se dá a autoridade de Jesus conferida a Paulo. Quando ele estava na ilha de Chipre, juntamente com Barnabé pregando o Evangelho, tinha um sujeito chamado Elimas. Ele era um mágico, um feiticeiro, e ele tentava atrapalhar a pregação de Paulo e de Barnabé, que estavam falando do Evangelho ao governador, chamado Sérgio Paulo. Então o apóstolo Paulo, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, disse a este homem, filho do diabo, Deus vai castigá-lo. E no mesmo instante, aquele homem ficou cego. Em outra ocasião, quando Paulo estava na Ásia, havia um grupo composto por 7 homens, todos irmãos, filhos de um sumo sacerdote, chamado Seva. Eles ficaram tão admirados com a autoridade de Barnabé e de Paulo, que um dia eu queria estar lá para ver essa cena.
Queria ser o pássaro que estava passando ali quando isso aconteceu, para dar aquela olhada. Eles ficaram admirados com a autoridade com os sinais e maravilhas que Barnabé e Paulo faziam em nome de Jesus, e eles foram expulsar um espírito maligno, usando a mesma fórmula que os apóstolos usavam. Eles disseram: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Você que conhece a Bíblia, sabe o desfecho dessa história. O demônio olhou para aqueles 7 homens e disse assim: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? E diz a Bíblia, queridos, que aquele homem que estava possesso por uma legião de demônios, pulou em cima daqueles 7 homens, deu uma surra neles, os despiu e eles fugiram. Agora, saindo do livro de Atos, já na igreja de Coríntios, havia um crente que estava pintando e bordando no meio da igreja, fazendo o que ele queria. Paulo não estava lá, Paulo estava longe. E os presbíteros da igreja, porque toda a igreja que Paulo estabelecia, ele colocava presbíteros, não tomaram nenhuma atitude com aquele irmão. Inclusive ele estava tão à vontade que ele estava fazendo sexo com a sua própria madrasta, desonrando o seu pai. Então Paulo, de longe, indignado com essa pouca vergonha dentro da igreja, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios dizendo: entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só, a autoridade do apóstolo Paulo mandando entregar um irmão a Satanás para que fosse disciplinado. Imagina o que ia cair na mão do diabo, não? Misericórdia. Queridos, pecado e igreja não se combinam. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas a igreja está cheia de pecado. Está, eu sei, eu não sou ingênuo. Mas à medida que esses pecados se tornam públicos, eles devem ser tratados, devem ser cuidados. E a disciplina na igreja não é para expulsar, para expor as pessoas, é para curar, para que a pessoa volte à sua racionalidade cristã, volte aos caminhos do Senhor. E não se perca, não perca a sua alma. Então, novamente, eu queria dizer que Jesus dá aos chamados para liderar uma porção específica do seu espírito para pregar com ousadia, para ensinar, para curar enfermos, para expulsar demônios e também para corrigir os desvios doutrinários e de conduta daqueles que não obedecem à sua palavra. E essa autoridade não é algo simples e nem automático ou para qualquer despreparado, mas é para aqueles os quais Deus chama e vocaciona, chama para uma missão e os capacita e os enche com o seu espírito. Todos os oficiais da igreja são ordenados, seja presbítero, seja diácono, seja pastor. Você conhece o rito de ordenação. A pessoa se ajoelha aqui na frente da igreja e pelas mãos do presbitério ela é ordenada. A autoridade que Jesus deu à sua igreja, que está sobre a sua liderança, essa liderança no momento da ordenação transmite àquela pessoa que vem aqui à frente para ser ordenada. Seja diácono, presbítero, seja pastor. Eu
eu não brinco com o meu ofício. Eu não estou brincando de ser pastor. E aqui também, nesta comunidade, eu conheço o meu conselho, eu conheço o conselho dessa igreja. Não tem nenhum presbítero brincando de ser presbítero. Eu sei da minha responsabilidade como pastor, e os presbíteros sabem também da sua responsabilidade em liderar essa igreja. E eu não poderia, eu poderia não estar aqui. Ser pastor não foi uma válvula de escape, não foi a minha última alternativa profissional. Não foi, muito pelo contrário. Cada presbítero aqui também desta igreja tem as suas funções diárias, trabalham, viajam, correm para lá e para cá. Mesmo assim responderam ao chamado de vocês que confiaram neles. O chamado de Deus através de vocês. Para dedicar as suas vidas, para consagrar e para levar esta igreja, liderar essa igreja, orar por essa igreja, sofrer por esta comunidade. É certo, queridos, que nós temos visto muitos líderes que são, especialmente na mídia, né? A mídia está farta disso. Muitos líderes que são mercenários, são hipócritas, são raça de víboras. No dia do juízo, ouvirão da boca de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existem sim muitas denominações, muitas igrejas que não merecem credibilidade, são agências financeiras, são vendedoras de sonhos irreais. Infelizmente, é uma realidade. E que acaba colocando em descrédito as outras denominações, outras igrejas. Há pastores fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Recentemente, o presbitério exonerou um dos pastores. Existem mau testemunho, mas não é a totalidade. O apóstolo Paulo nos alerta: nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então existem igrejas fiéis, sérias, fiéis à palavra, com uma boa organização, com uma liderança comprometida com Jesus. Existem sim líderes sinceros, que se preparam, que se consagram, que perseveram, que foram chamados, que foram vocacionados por Deus verdadeiramente, chamados para pregar, chamados para confrontar, chamados para consolar, chamados para ensinar e edificar o seu rebanho. Homens como Paulo e Barnabé, o Lucas vai falar hoje à noite, que têm exposto a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Há líderes que nós devemos desprezar, mas há líderes que nós devemos honra e respeito. 2 Coríntios 11, 28, Paulo diz assim: além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Paulo em nenhum minuto tirava o seu coração e a sua mente da igreja. Era um peso sobre ele, a preocupação sobre ele. E lá em Gálatas, ele afirma: meus queridos filhos, estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Olha o esforço de Paulo pela igreja. Por tudo isso, queridos, desde Jesus, passando por Pedro, João, Paulo, Barnabé,
A Bíblia nos diz lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas a Deus. A liderança que Deus estabelece sobre a igreja é para o bem da igreja, é para o bem da família, é para o bem da juventude, é para o bem das crianças, não é para o mal. Portanto, qualquer cristão cheio do Espírito será submisso à sua liderança espiritual, porque entende que essa liderança foi chamada, ungida e capacitada por Deus. E nós temos visto, de uma forma geral, em todas as denominações, uma banalização da igreja, como se a igreja não fosse nada, não valesse nada. O que nós podemos afirmar é que quem banaliza a noiva, está banalizando o noivo que ama a igreja. Porque foi o noivo que escolheu a noiva. Ah, pastor, mas o noivo é perfeito, Jesus é perfeito, a igreja não é. Mas Jesus escolheu a igreja para ser a sua noiva. Fala-se muitas vezes dos líderes da igreja como se estivessem falando do fulano da esquina. Como se eles fossem pessoas despreparadas e desqualificadas, e como se Deus não estivesse com eles. Irmãos, não pode haver leviandade em comentários, em falas, em fofocas, que colocam em xeque a liderança da igreja. Não estou falando que nós somos perfeitos, não. Absolutamente. Não pode haver desconfiança, malícia, críticas desmedidas, que muitas vezes não levam em consideração a baixeza e a gravidade dos comentários. Estou falando isso com muito amor. Estou dizendo que não estamos sofrendo nenhuma ameaça, nenhuma rebeldia. Mas eu preciso ensinar a igreja, como pastor. As pessoas que fazem isso têm um ponto de vista, e a partir de sua ótica, de sua posição, que é apenas uma parte do todo, apenas um ângulo do todo, falam como se fossem donos da verdade, sem amor, em tom de acusação, e muitas vezes sem ter consciência do todo do que está acontecendo na igreja. Isso é perigoso. Jesus disse em Mateus: quem recebe vocês, está recebendo a mim e aquele que me enviou. Portanto, o contrário também é verdadeiro. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita e rejeita aquele que me enviou. Paulo diz em Efésios que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, queridos, foi pela igreja que Jesus morreu. Foi pela igreja que Jesus fez todo esse sacrifício. Como eu posso, ou como você pode difamar, desprezar, criticar, abandonar, banalizar a igreja e a autoridade da igreja sobre nós, se Cristo fez tudo isso por ela? Nós precisamos tomar muito cuidado ao falar da igreja, porque Jesus ama a igreja do jeito que ela é, com todos os seus erros, falhas e pecados. E queridos, de mais a mais, nós somos parte da igreja, da qual muitas vezes nós desdenhamos. Nós não estamos acima, nós não somos melhores, nós somos a própria igreja. Quando você critica a igreja, você está criticando você mesmo. Vejam a importância
da liderança que Cristo estabeleceu sobre a igreja. Lá em Efésios, Paulo diz: e Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E por que Jesus fez isso? Por 3 motivos. Primeiro, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, preparo, ensino, discipulado, treinamento, para o desempenho do seu serviço, ou desempenho do seu ministério, para que todos, treinados e capacitados, desenvolvam os dons e os ministérios que o Espírito Santo distribuiu. E em terceiro lugar, para a edificação do corpo de Cristo. Esta igreja é uma comunidade local, é uma comunidade presbiteriana. Ela é liderada por presbíteros, por isso é presbiteriana, sejam eles presbíteros docentes, que são os pastores, ou os presbíteros regentes, que são os presbíteros. E a Bíblia diz que os presbíteros que lideram bem a igreja, isso está lá em Timóteo, são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Eu tenho plena consciência que a cobrança de Deus em cima de mim será muito maior do que em cima de você. Assim como a cobrança em cima dos presbíteros dessa igreja será maior do que sobre aqueles que não são presbíteros. Sabe por quê? Porque Deus me escolheu. Eu não estou aqui como última opção. Deus me ungiu. Deus me comissionou. Tudo isso através da igreja. Eu não saí pulando lá e dizendo assim: o Espírito Santo falou comigo e agora vocês vão ter que me engolir. Não. Eu me submeti à igreja, a todo o processo de ser enviado ao presbitério, examinado, vai para o seminário, volta, examinado de novo, fica licenciado 1 ano, depois volta de novo, é examinado de novo. Assim como o Lucas está fazendo esse processo, e o Zé Antônio também. Então eu tenho essa consciência que Deus me comissionou para liderar, pregando, ensinando, cuidando, corrigindo, encorajando e orando por vocês. A quem Jesus endereçou as suas cartas no Apocalipse? Foram os membros da igreja? Não. Foi ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, aos pastores daquelas 7 igrejas do Apocalipse. E os presbíteros também têm essa responsabilidade diante de Deus, porque semelhantemente eles cumprem o mesmo papel que eu, em menor escala, mas também cumprem, são pastores da igreja, juntamente comigo. Barnabé, queridos, que era líder destacado, cheio de autoridade na igreja primitiva, todas as vezes que foi necessário, se submeteu à liderança colegiada. A liderança da igreja é colégio apostólico, colégio de presbítero, presbitério, conselho da igreja. A liderança da igreja, a autoridade da igreja não está na mão de uma pessoa, está na liderança do grupo. E muitas vezes nós confundimos aqui e achamos que a autoridade da igreja está na assembleia. Não está na assembleia, não, está no conselho, está no concílio. Se você entende um pouquinho de igreja presbiteriana e de onde saiu o sistema presbiteriano de governo, você jamais vai falar que a autoridade da igreja é a assembleia reunida aqui. Não é, é o conselho. A assembleia elegeu e delegou a autoridade aos presbíteros e pastores. E no conselho a igreja resolve todos os dilemas. O conselho resolve todos os dilemas da igreja. E Barnabé submeteu-se à liderança colegiada da igreja.
E mesmo quando não concordou com a questão da circuncisão, ele foi discutir esse assunto com maturidade, no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Barnabé não usou as redes sociais para vomitar a sua indignação, porque ele era um homem cheio de maturidade, porque era cheio do Espírito Santo. Eu, como pastor, presto contas primeiramente a Deus. Deus me vê na minha casa, no meu banheiro, no meu quarto, no escuro. Eu presto contas primeiramente a Deus. Até dos meus pensamentos, Deus sabe. Assim como eu presto contas ao colegiado local, que é o conselho, e ao colegiado regional, que é o presbitério. E eu presto conta também a pastores que eu respeito. Eu tenho pastores sobre a minha vida, que me orientam, que oram por mim, que são meus mentores, a quem eu devo respeito e honra, são meus amigos. Os presbíteros dessa igreja se submetem aos pastores, que são seus pastores. Assim como se submetem também à liderança colegiada local, que é o conselho. Ninguém neste mundo está acima de tudo e de todos. Então, se você quer ter uma vida abençoada, seja submisso a Deus e seja submisso aos líderes que Deus estabeleceu para o seu bem, não é para o seu mal. Quando nós contrariamos as nossas filhas, não é para o mal delas, é para o bem delas. Se queremos ser uma igreja abençoada, sejamos submissos uns aos outros, como diz Paulo lá, no temor do Senhor. Queridos, ser cheio do Espírito Santo não é gritar, pular, orar em línguas, entrar em êxtase na adoração, no louvor. Ser cheio do Espírito, a semelhança de Barnabé, é ter um coração humilde e reconhecer que pessoas estão sobre nós como bênçãos, ou como bênção de Deus. Então devemos honrá-las e respeitá-las. Isso não quer dizer absolutamente que nós precisamos concordar com essas pessoas que estão sobre nós, ou com o que elas dizem. Porém, a maneira como nós tratamos essas discordâncias, ela deve ser feita em amor, em respeito, em submissão, com maturidade. Então, nesta manhã, você que nos assiste em casa, os irmãos que estão aqui, aceite o desafio da submissão espiritual, seja aos teus pais. Se você mora ainda com os teus pais, você deve submissão e honra a eles. Seja o teu discipulador, a pessoa que está acompanhando você, seja ao presbítero, seja ao pastor, seja ao líder ou a líder do teu ministério, seja ao seu professor, seja ao seu gestor. E é uma grande bênção por detrás da submissão. A Bíblia diz: humilhem-se diante de Deus e Ele os colocará numa posição de honra. Deus não está aqui para eu me humilhar perante Ele. Toda a relação nossa com Deus, ela é a nossa relação com o nosso próximo. O reformador João Calvino afirmou que Deus é o nosso Pai e a igreja é a nossa mãe, no seio da qual nós somos nutridos, nós somos protegidos, nós somos confrontados, nós somos corrigidos, nós somos educados, nós somos fortalecidos. Acima de tudo, submissão
Como diz Richard Foster no seu livro Celebração da Disciplina, é uma das disciplinas espirituais, é a prática de uma espiritualidade sadia, que ao lado da oração, do jejum, do serviço, da solitude e de outras disciplinas espirituais, revelam um caráter de uma pessoa madura na fé e cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é maduro. Quem não é cheio do Espírito Santo é uma criança na fé. Que Deus nos ajude, amados, a entender a grandeza que é estarmos debaixo de pessoas abençoadas, que foram comissionadas por Deus para abençoar as nossas vidas.